Olá, alunas e alunos. Esse vídeo é referente à unidade 2 da nossa disciplina de seminário de pesquisa. Na unidade anterior, tratamos da construção do objeto em um projeto de pesquisa, vimos como elaborar a problemática, como delimitar no tempo e no espaço, como criar uma justificativa e também como estabelecer os objetivos em um projeto de pesquisa histórica. Nessa unidade, a 2, trataremos da composição do referencial teórico e também trarei algumas dicas de leituras. Essa etapa do projeto, ela deve apresentar uma rápida discussão teórica relacionada à problemática e também fundamentá-las nas teorias já existentes. As teorias e teóricos utilizados, eles devem estar alinhados com a linha de pesquisa que você estabelecer para a sua pesquisa. Esse referencial teórico servirá de base para a análise e para a interpretação dos dados coletados a partir do trabalho com as fontes históricas. Uma das maneiras de compor seu referencial teórico é construindo um modelo de análise com base em um conceito. O conceito é uma ferramenta para a compreensão de uma realidade. Não existe um conceito certo ou errado, apenas mais ou menos adequado à condução da pergunta formulada à realidade frente a uma problemática teórica. É preciso que os conceitos eles sejam apenas sejam operacionalizáveis de um lado e sistemáticos de outro, que isso propicia a generalização. Se a construção do conceito privilegiar apenas a função operacional, o pesquisador se limita a uma apreensão resultante de uma pré-noção do material empírico. O que nós poderíamos chamar de uma mera descrição. O trabalho se torna apenas descritivo, concentra seu foco só na descrição das fontes, sem questioná-las, sem discorrer a partir delas, com base em alguns conceitos que já são pré-definidos. Se o conceito for construído com base na função sistêmica apenas, a pesquisa não permitirá o confronto com a realidade, como, por exemplo, uma pesquisa que apenas discute os conceitos sem torná-los aplicáveis em casos concretos. Portanto, a construção do conceito operacionalizável está sempre em função de um conceito já construído, mas agora confrontado com uma nova pergunta. É necessário que o pesquisador se pergunte: o recorte temporal e espacial que objetiva a minha pergunta apresenta novos elementos a serem incorporados a uma teoria que já foi utilizada num outro contexto, em outras realidades estudadas? Lembre-se que as teorias são categorias criadas para realizar uma leitura específica da realidade. Cada investigador privilegia um aspecto. Isso torna a sua pesquisa original. Ela pode até estar focada em algum tema que já foi estudado, mas o seu olhar vai ser diferente do olhar de algum outro pesquisador que já tenha feito algo com aquele tema. Para compor o seu referencial teórico, você vai precisar de leitura. Não dá para fugir disso e nenhum pesquisador foge disso. É necessário leitura e é necessário ler, analisar, refletir. Você não pode apenas ler. Eu vou dar algumas dicas para que você seja mais dinamizada a sua leitura, para que você não perca tempo, mas que você faça uma leitura de qualidade. Ok? Assim que você definir o seu tema de pesquisa, a sua problemática, você deve selecionar suas leituras. Essa etapa exige tempo e dedicação. Comece o trabalho com leitura de artigos que sintetizem obras mais extensas, que serão lidas mais adiante. Isso te fará ganhar tempo. Privilegie textos em que os autores priorizam a análise e a reflexão, a interpretação, não apenas textos descritivos. Não opte pelo que você julga ser mais fácil, porque isso vai te fazer perder tempo. Não adicione referências que você realmente não utilizou, só para dar corpo ao seu trabalho. Se você não vai utilizá-las, não coloque como referência. Você pode ser questionado mais tarde ou você pode estar adicionando referências que não combinam com a linha de investigação escolhida para a sua pesquisa. À medida que as suas leituras forem avançando, dê um tempo para assimilar o que você leu, para refletir, para analisar. Não fique horas a fio em cima de um texto. Isso acaba fazendo com que você não tenha a criticidade necessária para analisar o que você leu.
Você também pode utilizar a internet. Na internet você encontrará vários portais acadêmicos, muitas pesquisas sobre temas próximos ou sobre o próprio tema que você estabeleceu como problemática na sua pesquisa, mas nunca deixe de olhar o autor e conferir se existem referências bibliográficas ao final desse texto. Caso contrário, ele não pode ser considerado um texto científico. Então, deixa de lado. Mantenha cautela também ao buscar essas informações na internet, porque o número de textos é imenso. Então, para que você não se perca entre tantas informações, selecione bem, faça um trabalho de seleção dos textos bem cuidadoso para que você não tenha textos demais e que você não terá tempo para lê-los. À medida que você vai realizando suas leituras, registre as ideias principais em forma de fichamentos. Existem muitos modelos de fichamentos disponíveis. Você pode encontrá-los facilmente na internet, no nosso material de apoio, tem alguns também. Mas o importante é que você coloque a referência bibliográfica, a citação, uma anotação sua, uma análise e a página de onde você tirou. Isso vai fazer com que você ganhe tempo também, não precisando retomar a leitura do texto. Você pode pegar diretamente o fichamento e ir ao ponto que você pretende voltar. A composição de um fichamento é de suma importância. Você pode precisar dessa leitura mais para frente e aí você sabe que já está ali no teu fichamento, anotadinho, tudo. Facilmente você encontra a informação que você precisa. Você não precisa fichar tudo que você ler, porque, como eu falei, as informações são inúmeras e você pode se perder em meio a tantas informações. Selecione bem o que você vai ler e utilizar no seu projeto para depois iniciar os fichamentos. A partir do momento que você tem fichamentos, você pode elaborar resumos. Esses resumos, eles bem construídos, resumos não são cópias de citações, resumos são análises a partir das citações que você colocou no seu fichamento e a partir desse resumo, você pode muito bem transformá-lo em um texto, obviamente com mais análise, com o uso das fontes que você vai ter acesso ainda, você vai transformar no próprio texto da pesquisa mais para frente. Lembre-se que para ter um bom resumo, você precisa ter uma boa leitura. Não tente encurtar, facilitar, abreviar esse processo da leitura. A leitura é muito importante. Sem ela, você não vai conseguir dar andamento para a sua pesquisa de forma satisfatória. A partir do momento que você tem já os resumos de cada texto que você fez o fichamento, você pode fazer comparativos de um texto com o outro e assim você vai chegar a uma ideia de concordância dos textos ou discordância, mas um diálogo entre os textos lidos com muito mais facilidade. Dando continuidade à nossa unidade 2, então, eu convidei a professora Luciana Klanovics, professora doutora em História pela UFSC, com pós-doutorado interdisciplinar em Ciências Humanas, bacharel e licenciada em História, é professora da Unicentro, do Departamento de História, e também professora do Programa de Pós-Graduação da Unicentro. A professora Luciana também é coordenadora do Laboratório de História Ambiental e Gênero na Unicentro. Olá, professora. Olá. Nós estamos aqui para dar continuidade à nossa unidade 2 da disciplina de Seminário e Pesquisa, que trata da questão do referencial teórico. Então, a nossa conversa vai circular em torno dessa questão. Algumas perguntas que eu imagino que sejam bastante úteis para os nossos alunos que estão nos assistindo. Então, você é a coordenadora do Laboratório de História Ambiental e Gênero, aqui na Unicentro. Você poderia explicar no que consiste esse laboratório, quais suas articulações, o que ele propõe para a comunidade acadêmica? Então, eu gostaria de agradecer primeiro o convite, por estar aqui falando sobre o laboratório, que é um espaço de trabalho de um grupo bastante coletivo, que são alunos, são professores, são estudantes de mestrado, e a gente também tem parte da comunidade também. E a gente usa, assim,
pensa que o laboratório tem uma finalidade que não é só acadêmica, né? A gente tem atividades de ensino, pesquisa e extensão. Então, alguns professores, como a professora Rosemary, eles promovem cursos de extensão também para a comunidade, especificamente para professores da rede, né? Então, tem um convênio com o município, né? Sim. E esse convênio, através desse convênio, a gente faz essa articulação do que é produzido na academia para a comunidade também, no caso, para os professores e também psicólogos, né? Pessoal da rede do município. E a gente criou o laboratório em 2011, né? Assim que a gente chegou, eu e o Jó, nós somos os coordenadores, né? Jó Klanovics, e a gente pensou em fazer um espaço em que a gente pudesse concentrar os estudantes, né? E também o acervo, ou seja, que eles pudessem usar realmente espaço. Então, no início a gente não tinha muitos móveis, mas a gente foi conseguindo com a direção de campus e assim fomos montando, né? Então, aos pouquinhos a gente foi conseguindo as coisas. Então, a gente tem computadores, os alunos podem consultar, podem fazer os trabalhos lá. Tem impressoras também que eles podem usar, imprimir seus trabalhos. Mas no início, assim, a gente não tinha o vínculo institucional, porque somente o Jorge que tinha um orientando de iniciação científica. Mas a gente acabou reunindo alunos que tinham interesse nas duas temáticas, né? Na verdade, são dois campos bem distintos, né? História ambiental e gênero, né? A gente resolveu juntar, né? Porque não tinha nenhum laboratório até então no departamento de história, né? Vinculado, né? O LEIS estava começando a se constituir, né? Então a gente e daí também tem uma perspectiva diferente, né? Voltado para o ensino, para o estágio, né? E o laboratório de história ambiental não, ele é voltado para as três esferas, né? Ensino, pesquisa e extensão, né? Principalmente pesquisa, mas todas as esferas estão. A gente entende que não tem separação, né? Então a gente tem ações nas três esferas, né? E além de um outro item que a gente considera que é bastante importante, que é a difusão e a popularização das ciências, né? Então a gente nesse quarto eixo, né, que abre, né, a gente conseguiu vários projetos, né, dentro do departamento para o laboratório, né? Então a gente conseguiu 2 editais edital universal de pesquisa, que são dentro do CNPq em anos diferentes. A gente conseguiu também junto à Fundação Araucária, universal também da Fundação Araucária, e um outro edital que é de ciências humanas. Sim. Todos pensando nessa ideia da popularização e divulgação da ciência, né? Então tem vários projetos, até trouxe aqui alguns dos projetos que têm esse financiamento externo, né? Um deles são 2 meus e 2 do professor Jó. Os 2 meus, um é da Fundação Araucária, que é a violência contra a mulher no estado do Paraná, que daí a gente recebeu um financiamento de R$21 mil, né? Isso contando uma bolsa específica de iniciação científica. A outra pesquisa é a visibilidade das mulheres cientistas na imprensa brasileira, que foi um edital universal do CNPq que eu concorri e ganhei. Eu acho que daí o valor foi um pouco menor, acho que foi 14 mil. São 2 projetos que ainda estão em vigor, ou seja, o dinheiro vem sendo, né, depositado, são 2 formas de envio de dinheiro. E o professor Jó tem dentro do edital de Ciências Humanas o pensamento agronômico e modernização da agricultura no sul do Brasil. E um outro projeto que ele ganhou também, eu não vou saber do valor, mas mais ou menos ele entra dentro do... Eles têm uma faixa de financiamento, eu acho que entra até 30 mil, se não me engano, esses projetos. E o outro projeto dele, do edital universal, do CNPq também, é Ubris Tecnológica nas Paisagens Agrícolas. O que isso efetivamente significa? Que a gente inclui todos os nossos alunos de iniciação científica nesses 4 projetos. Sim. Então, quando a gente abre vaga para que os alunos pleiteiem as bolsas, são dentro desses projetos. Então, no início, como a gente não tinha nenhum desses projetos financiados, então os alunos vinham com ideias próprias e a gente ia orientando conforme a demanda dos próprios estudantes. A gente já teve 43 TCCs nas 2 áreas de História Ambiental e Gênero dentro do laboratório, 26 iniciações científicas encerradas, fora as que estão em vigência agora. Então, a gente tem um contingente muito grande de estudantes que foram entrando. Sim. E a gente tem todos os meus atuais, tem 5 bolsas, tem 5 orientandos, eu tenho todos eles com bolsa. Então, é um universo que não existia quando eu entrei na instituição, né? Então, o laboratório ele possibilitou esse espaço em que os alunos pudessem entrar em pesquisas com já financiamento. E esse financiamento, como eu disse, o de violência
tem uma bolsa específica, então o estudante ele tem 2 anos de bolsa garantida, não entra dentro do sistema da iniciação científica da instituição, já é garantida a bolsa dele. Já tem um estudante que ganha uma bolsa específica do CNPq, que é uma bolsa difícil de conseguir, então tem que ser bolsista de produtividade, que daí é um outro edital que já tem também. Então, assim, a gente conseguiu fazer com que os alunos se incorporassem nas nossas pesquisas, né, para aumentar, então, a qualidade, porque, às vezes, se o aluno ele pesquisa um tema em que ele mesmo também não tem muita profundidade e a gente também não estuda, né, porque, às vezes, por exemplo, na área de gênero, abarca muita coisa, né, sexualidade, papéis, identidade sexual, então, feminismo, nossa, abrange masculinidades, virilidades, nossa, entra muita coisa, né? Então, às vezes vinham pessoas procurando até conseguir fazer o trabalho, mas a gente não conseguia ver um resultado mais prático, né, para essas pesquisas. E agora a gente tem todos os estudantes e todos eles com bolsa. Alguns são bolsistas de outros órgãos, que é do PET, mas todos eles têm bolsa, então acho que é uma forma também da gente garantir que eles continuem, né? Porque antes, basicamente, eram bolsistas voluntários que tinham no departamento, né? E a gente consegue ter já boa parte desses estudantes aqui, todos eles com bolsa, né? E acho que é um cenário que favorece muito a pesquisa. E como se dá a entrada desses alunos nesse projeto do laboratório? Existe alguma burocracia? Como que funciona? Então, devido à demanda desde o início, então, a universidade tem um prazo, né, dentro da graduação, ou seja, acho que abre um edital, acho que em abril, para começar a bolsa no meio do ano, a partir de agosto. Então, de agosto até o outro ano, né? Então, os alunos do 4º ano não podem competir. Eu, na verdade, não tinha nada institucional sobre isso, mas a gente percebeu que tinha uma demanda muito grande de alunos procurando, a gente abriu um edital. Mas um edital feito por mim, assim, eu marquei simplesmente, né, divulguei bastante, as pessoas foram fazer uma entrevista ou levaram um texto, se não me engano, acho que era assim, em 2012, e a gente fez a seleção dessa forma, né, com entrevista, com trabalhos, mas hoje também, dependendo da demanda, a gente abre de novo edital, mas não tem uma sistemática assim da instituição. A instituição só pede que a gente indique já o nome do estudante, mas a gente tem muitos alunos, então, para que fique mais democrático, né, o acesso, né, a gente divulga bastante. Legal. Professora, eu gostaria que você fizesse uma exposição para nós, como que você pode utilizar o gênero como uma categoria analítica nas pesquisas em história. Né? Um exemplo, né, para que os alunos saibam que existem várias categorias analíticas, então vamos tomar como exemplo o gênero, como fazer o uso do gênero na pesquisa histórica. Então, vou citar então, alguns trabalhos que a gente já tem desenvolvido. Eu queria também dizer que o laboratório ele também está ligado ao programa de pós-graduação em História da Unicentro, que é a sede em Irati, e é o programa de pós-graduação interdisciplinar em desenvolvimento comunitário, que é um programa interdisciplinar, a sede também em Irati, mas que o gênero acaba sendo uma categoria que é utilizada, mas também como perspectiva, né, ou dependendo de como a abordagem que o estudante quer fazer dentro do trabalho. Mas eu poderia dizer que, de uma maneira bem didática, pensar gênero como uma categoria, como classe, como geração, né, categorias que ajudam, são ferramentas analíticas para ajudar a gente a conduzir a nossa pesquisa, mas principalmente a nossa problemática. Né? Então, é uma forma de você, na verdade, cruzar. Né? Então, o ideal é que você cruze todas essas categorias, né? Não se limite a uma só. Às vezes, o problema é que a categoria gênero ficou muito ligada à história das mulheres, e a história das mulheres dentro da historiografia, né, foi sendo deixada de lado. Michel Perrault já falou sobre isso, a Bonnie Smith também. Né? Então, tem autoras que já falam sobre essa exclusão da história das mulheres, mas gênero também acaba sofrendo um pouco com isso, como se fosse uma categoria à parte. Então, a gente vem vem lutando para que isso não seja considerado assim. Afinal de contas, é uma categoria fundamental. Né? Joan Scott, ela diz que é uma das primeiras instâncias de poder são dentro dessa simetria entre homens e mulheres.
né? E não se dá só, não tem também essa ideia de espaço privado e público, porque ela atravessa todas as nossas relações. Então, ela não está fora, ela está dentro das nossas relações. Sim. Então, não é uma coisa que às vezes na escrita da história parece que fica uma história à parte, mas ela é intrínseca, né? Ela não está fora. Sim. Mas dentro da historiografia teve essa dificuldade de se incorporar. Mas acho que já tem uma quantidade muito grande. A gente vai receber em 2017 um congresso em Florianópolis, né? Falo a gente porque faço parte de uma linha de pesquisa de lá, de onde eu vim, da UFSC, o Congresso Internacional das Mulheres. Esse é um congresso com mulheres do mundo inteiro. E Fazendo Gênero vai acontecer junto com esse evento, que é um evento também comum, né? Então, a quantidade de pesquisadores e pesquisadoras de gênero é muito grande e é mundial. Então, tem muita gente pesquisando. Então, não tem como a gente pensar que é uma categoria à parte, mas é uma categoria fundamental para a gente incorporar em todas as esferas dos nossos trabalhos, né? E eu digo assim, até na nossa própria prática, né? Às vezes a gente esquece que universaliza o masculino, né? Sim. Até vou dar um exemplo, né? A gente diz bom dia a todos, né? Eu digo bom dia a todos e todas. Sim. Então, na própria linguagem, então tem gente que trabalha gênero, é uma categoria necessariamente interdisciplinar, né? Ou seja, todas as áreas compartilham. Então, não é uma categoria da história unicamente, né? A gente usa na história, mas tem na psicologia, na filosofia, na geografia, na sociologia, na literatura, né? Em diferentes áreas, vem pesquisando. E na história das ciências também, que é uma das pesquisas que eu faço, né? Na verdade, é tentar mostrar essa visibilidade do trabalho feminino em áreas consideradas até então, né, masculinas, né? A gente tinha feito um trabalho sobre as mulheres na engenharia, nas universidades, e agora vem trabalhando com a visibilidade das mulheres na imprensa, de banca, né? Revista Galileu, Revista Ciência Hoje, né? De que forma essas cientistas são citadas ou se o trabalho delas tem uma repercussão nessas revistas, né? Então, aí eu tenho 2 estudantes bolsistas que fazem essa pesquisa e a gente faz, cada professor, somos 4 efetivos, né? Cada professor faz uma reunião com o seu grupo de pesquisa, então eu tenho 5 orientandos atualmente, divido as tarefas, então a gente faz discussão de texto e elas vão trazendo as notícias que elas vêm recolhendo e a gente vai tentando, então, construir coletivamente. Então, o laboratório não é um espaço de produção individual, ele é necessariamente coletivo, né? Sim. E daí a ideia também é juntar todos os outros professores, professora Rosemary Moreira, professor Vanderlei Souza, o Jó e eu. Então, cada um tem um bom número de estudantes, em volta de 5 cada um. E a ideia é que a gente retome as reuniões, né, com todos os outros colaboradores também, fazer com que essa troca, na verdade, é fundamental também para o conhecimento, né? Porque eu acho que esse é um dos diferenciais da pesquisa quando ela é feita num laboratório. No laboratório você tem essa troca entre professores, doutores ou pós-doutores, mestrandos. A gente tem vários mestrandos também que frequentam o laboratório. Então, essa troca que há entre mestrandos e discentes de graduação, professores, doutores, todos discutindo no mesmo pé, porque na verdade a gente está discutindo, as dúvidas não tem a gente não cria essa ideia de uma hierarquia na discussão. Então todos têm dúvidas, todos discutem. Sim. E acho que os alunos crescem muito nesse processo. Então, muito obrigada, professora, pela sua colaboração. Eu agradeço o convite e eu coloco então o Laboratório de História Ambiental e Gênero da Unicentro, Guarapuava, à disposição então da comunidade e também da academia. A vocês eu desejo um ótimo trabalho. Nós estamos concluindo o 2º módulo da nossa disciplina. O projeto de pesquisa de vocês já deve estar em andamento. Não esqueçam, vocês precisam entregar esse projeto no final da disciplina. E desejo a vocês, então, um ótimo trabalho e até o próximo.